Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados, e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. A palavra evangelho significa boa notícia, em grego evangelion. Na linguagem profana estava relacionada normalmente a um comunicado por parte da autoridade imperial ou real. Uma boa notícia representava para o povo saber que tinha acontecido uma vitória bélica, ou era prevista uma grande festa, ou se reduziriam as taxas dos impostos. No Novo Testamento, adquire um novo significado. É a proclamação do querigma, o amor de Deus manifestado em Jesus de Nazaré. O texto de Marcos começa com esta frase: Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. São poucas palavras que introduzem este breve relato e podem passar despercebidas, mas são, no resumo, o coração do próprio Evangelho. Tudo o que Jesus fez e disse é uma boa notícia. Aliás, ele é a boa notícia. O início, em grego arché, significa princípio, fundamento e origem da boa notícia de Jesus Cristo, e nos remete ao livro do Gênesis, sobre o começo da vida do cosmos, segundo a catequese da Sagrada Escritura. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus continua falando na obra da criação, mas falou de forma definitiva e plena em Jesus de Nazaré. Com ele começa outro início. É recriado o gênero humano, já que o homem foi seduzido pelo inimigo e dividido e ferido mortalmente pelo pecado, através da encarnação do Filho de Deus e da sua obra redentora operada na cruz. Esta passagem bíblica nos apresenta a João como mensageiro, a voz do que clama no deserto, um pregador da conversão dos pecados na Judeia. Vemos assim os traços fundamentais da sua missão como precursor do Senhor e também informações sóbrias sobre a sua personalidade. Um profeta particular, um homem austero, que vive a sua fé como um verdadeiro asceta e que se caracteriza pela franqueza e a liberdade para falar e pela humildade. Ele diz que depois de mim vem outro mais poderoso que eu, perante o qual não sou digno de desatar-lhe a correia dos sandálias. A partir do trecho do Evangelho que apresenta a missão e a figura de João Batista, podemos perceber nas pessoas que circulavam pelo deserto as seguintes reações à sua pregação. Iam ao encontro dele, se sentiam atraídos pela sua personalidade. Queriam ouvir o conteúdo da sua mensagem, confessavam os seus pecados. Isto é, a pregação motivava a necessidade de rever a vida, de mudar de conduta. E nas águas do rio Jordão eram batizados por João, como sinal visível de um novo nascimento, a purificação da própria vida. Em definitivo, podemos notar e concluir algo que serviu de inspiração para a praxis da igreja de todos os tempos. O anúncio escutado
do querigma e acolhido na pregação gera conversão no coração e, consequentemente, este processo moral suscita a vida sacramental, isto é, o batismo, no seio da comunidade cristã. O anúncio de João Batista proclama voz do que clama no deserto. Deserto, éremos em grego, é o cenário da pregação do precursor e no universo bíblico evoca inicialmente o lugar onde Deus interveio para salvar seu povo. Também representa o lugar da rebeldia, da provação e na vida do Senhor, o período fecundo de preparação para começar a sua vida pública. Deserto, portanto, é um espaço de combate, de provação e manifestação divina. O deserto que perpassa grande parte da Judeia até o Mar Morto foi um dos lugares que Deus escolheu para manifestar-se através do povo de Israel. Além da denominada história da salvação, também podemos falar com propriedade da geografia da salvação. Essa faixa de terra em questão é um corredor estratégico que une o continente africano com a Ásia através da Península Arábica e uma ponte intermediária entre duas grandes civilizações do passado, o Império Egípcio e o Império Persa. Mas também foi cenário de muitas outras vicissitudes e território da grande e poderosa civilização romana. Jesus viveu nesse contexto e, no meio do deserto, realizou também a sua missão. O deserto, como diz Cantalamessa, é o lugar no qual, se alguém pede ajuda, não encontra resposta. Se alguém é atacado por uma fera ou um bandido, não é defendido por ninguém. E se alguém quer participar ou compartilhar um sentimento ou emoção, não encontra ninguém para fazê-lo. O deserto é a imagem da insegurança, da precariedade, cenário catalisador das emoções mais diversas da condição humana. Esta realidade nos permite fazer uma analogia sobre o deserto do homem contemporâneo e do ambiente desértico no qual deve subsistir. A imagem do deserto, como dizíamos, nos serve para falar de outro tipo de deserto, os chamados desertos existenciais, condições de vida, de marginalização, de sofrimento, ou a própria realidade que define a esterilidade do coração, ou os desertos das grandes urbes, as megalópolis, que concentram indústrias, empresas, comércio, entretenimento, educação, mas isolam as pessoas. Deixamos para trás a vida rural com os seus limites, encantos e valores, para entrarmos nos grandes desafios da vida urbana, que já oferece muitas facilidades, porém esconde muitos perigos e riscos. Não podemos deixar de lembrar que a pandemia que estamos vivendo colocou em crise toda esta aparente segurança da vida urbana. As cidades foram feridas, o seu pulso, o seu ritmo atingidos. De qualquer forma, esta nova vida desértica está presente nas nossas cidades. Através da incomunicabilidade, solidão, do anonimato, ou como dizem os psicólogos e sociólogos, invisibilidade pública, e da indiferença social. A incomunicabilidade. Os instrumentos da tecnologia moderna, televisão e internet, bloqueiam os relacionamentos interpessoais e criam novas formas virtuais que são frustrantes e incompletas de relação. As redes sociais criam vínculos virtuais. Do que adianta ter tantos contatos no Facebook, muitos seguidores no Twitter, postar fotos no Instagram para expor o dia a dia da existência, se não podemos falar nos olhos com alguém, conversar até de coisas triviais, no afeto e na amizade? Nunca antes as pessoas se sentiram tão sós. Quantas fobias, quantos suicídios, quanta depressão. No começo da origem da televisão, diziam que este instrumento acabaria com o diálogo familiar.
simplesmente constatamos o seguinte: a televisão veio preencher o vazio que já existia em muitos lares onde não se conversa, não se dialoga. E a televisão é uma desculpa para estarem juntos. O que dizer então da internet, dos jogos virtuais? Esta geração tem muita aparente informação, porém pouco conhecimento. O anonimato. As grandes construções do mundo urbano isolam as pessoas e as tornam menos comunicativas. Os prédios dos apartamentos, onde as pessoas vivem como dentro de tocas. A cidade de Brasília, por exemplo, que nós aprendemos a amar, sobretudo pelo seu povo, que floriu, fecundou esse lugar, surgiu a partir de um projeto comunista, com todas as suas deficiências, espaços setorizados, onde se evitam aglomerações, como era comum na ex-União Soviética. Nas grandes cidades mal sabemos os nomes das pessoas que moram ao nosso redor. Nos isolamos. Evitamos coincidir no elevador com os vizinhos, porque de alguma forma isso cria uma certa relação. O compromisso. Também constatamos que valemos por aquilo que temos e não pelo que somos. É importante lembrar aquela experiência feita por um sociólogo, um grande professor de uma universidade paulista, que durante um tempo decidiu vestir-se e trabalhar como gari, passando despercebido, no meio acadêmico onde era muito reconhecido. Os seus colegas de trabalho e alunos não repararam nele, a chamada invisibilidade pública. A indiferença. Cada um vive por si e para si. Este é o slogan da realidade da nossa sociedade contemporânea. Prevalece o dinheiro ao mistério de Deus, o poder pessoal ao serviço aos outros, a imagem ao prestígio, os valores mundanos aos valores cristãos. O outro termina sendo uma ameaça, não um dom que nos complementa e enriquece. O outro deve ser evitado, porque denuncia o que somos, porque nos interpela. É um espelho que nos denuncia. Por isso, tantos problemas nas relações humanas, na vida conjugal, nas amizades, etc. Estes fenômenos, incomunicabilidade, anonimato, indiferença, não são possíveis na experiência cristã. Nós formamos parte de um corpo, uma comunidade que cresce na fé, que estabelece relações. Portanto, na igreja, vivemos de outra forma e não nos deixamos afetar por estes fenômenos que estão caracterizando a sociedade contemporânea, os desertos urbanos. Para finalizar, é importante esclarecer que o deserto começa no coração, o torna árido, inflexível, rígido, ou cheio de rancor pela violência e o ressentimento. É muito fácil atribuir à sociedade e às suas estruturas a responsabilidade dos problemas, mas ele é reflexo da nossa forma de viver e de agir, porque antes do pecado social existe o pecado pessoal. Nós precisamos deixar ressoar em nossos corações a boa notícia do cristianismo. A igreja cumpre a missão de João Batista, anunciando a conversão dos pecados, a necessidade do batismo no Espírito Santo para acolher o Filho de Deus e fazer-nos experimentar no meio do deserto o oásis da vida que se manifesta através da palavra e dos sacramentos. Na igreja. Bom domingo para todos.